Vamos conversar com o André Cury, que ele está na linha, é um empresário do David, para ele explicar um pouco para a gente, né? Porque, de acordo com o Fábio Mota, no contrato não tem nenhuma informação desse acordo que teria sido feito com o Paulo Carneiro. Já a informação que a gente tem do empresário é que existe esse acordo e que ele tem provas. Boa tarde, André Cury, seja bem-vindo ao nosso Jogo Aberto. Qual é o posicionamento de vocês, né, quanto pessoas que estão gerindo a carreira do David em relação a todo esse imbróglio? Olha, boa tarde aí para todo mundo aí em Salvador, especialmente na Bahia também. É lamentável a gente ter que chegar nessa situação em pleno ano 2022, né? O presidente, ele falta com a verdade, porque ele tem informação de dentro do clube, do Maneca Tanajura, que tem os e-mails, a troca de e-mail, e tem prova robusta. Ele tem, sim, informação de que os 10% do jogador é devido, e ele sempre, desde o princípio da negociação, além de ter mudado a negociação por diversas vezes, dando fechado, dando condições, quando o clube chegava na condição ele mudava, ele também se dá desinformado, que não tem um papel assinado, tem um erro humano lá dentro, que na hora de colocar no contrato federativo do jogador não foi colocado, tem um e-mail do Manuel Tanajura, e você devia ligar para ele e perguntar, que ele solicita ao departamento do clube para colocar os 10%, porque isso fazia parte do acordo do jogador. E agora todo mundo está desinformado, que não sabe de nada, que não sabe de nada. O jogador, por sua vez, notificou o Vitória 2 dias atrás, dizendo que tem que entregar o combinado para ele, que faz parte, inclusive, do acordo dele de renovação, e está aguardando o Vitória entregar os 10% que é de direito para ele. Ô André, e o posicionamento de vocês é que enquanto isso não for resolvido, o jogador não vai voltar às atividades? Por quê? Não, ou o Vitória cumpre com o combinado, ou para nós o contrato não é válido, né? Porque o contrato só é válido se o empregador cumpre com o combinado. Você trabalha aí na Band, né? Você deve receber teu salário, tudo. Se o cara começar a não te pagar ou não cumprir o que prometeu para você, você tem todo o direito de discordar e de procurar teu direito. Emílio, você quer fazer alguma pergunta para o André Cury? Eu sempre que... André Cury, boa tarde, Emílio que está falando aqui, eu tenho o maior carinho por você, porque eu nunca vi você defender uma causa errada ou sair perdendo. Nesse caso aí, você já disse aí que houve uma falha contratual, falha interna do Vitória, e que terminou com esse processo. Quer dizer, existem documentos, existem e-mails, etc, porém, isso não foi no contrato. Isso aí, se não adiantar e se o Vitória manter pé firme, o jogador pode ficar livre? Você tem meios dele ficar livre? Olha, a gente está consultando uns juristas do Brasil, os melhores do meio esportivo, e estamos querendo entender esse caso, porque no meu entendimento, sim, fica livre, porque o Vitória não está cumprindo os 10% do jogador, é uma forma de pagamento, mesmo que seja indireta. E o Vitória não está cumprindo com isso. A gente tem provas robustas que está lá, porque existe troca de WhatsApp, existe áudios, o Manuel Tanajura, que é esse que estava tocando a operação. Ele mesmo, o presidente está desinformado, porque numa ligação, estava eu presente, o presidente, uma ligação a 3, e o Manuel, ele confirma para o presidente na minha frente: presidente, o menino tem direito aos 10%. Eu mandei um e-mail para o departamento para colocar os 10% e não colocaram. Foi um erro humano. E o presidente se faz desentendido. E desentendido porque durante toda a negociação na verdade ele ficou tratando a negociação do jogador, que é um outro absurdo, ele não aceitar a negociação para um time que está na Série C, porque eu desafio ele aqui no ar também, já que ele está cuidando do clube e ele não aceita $1 milhão e $200 mil em 80%, que ele apresente para a torcida do Vitória uma proposta melhor no futuro. E eu desafio ele a ter essa oferta, porque eu trabalho há 30 anos no futebol e eu nunca vi um clube de Série C vender um jogador com mais de 20 anos por esses valores, nem perto. Mas tudo bem, isso aí é uma opção dele, respeito, não tem problema. Se ele não tem nenhum carinho pelo jogador que está lá há 10 anos, um jogador que precisa, que vai mudar a vida dele, que é um menino nascido em Salvador, que vive ali na Cidade Baixa,
Tudo bem, não tem problema nenhum. Ele não tem carinho, não tem respeito por ninguém. Deveria ter, porque é secretário do município. Mas já que não tem, tudo bem, temos que respeitar. Agora, ele querer se apropriar na operação do que não é dele mais e do que estava sendo combinado não é correto. Então, nós não estamos nem mais falando de operação, nós estamos falando dos 10% do jogador. Tem que entregar os 10% do jogador. Os advogados vão entrar na justiça essa semana ainda e vamos ver o que a justiça vai determinar. Ô André, eu queria aproveitar a sua deixa. Pelo que você falou, você tem convicção que o Vitória deveria ter feito a negociação, né? Qual o seu posicionamento depois da negativa do Vitória em relação a ter vetado a venda do atleta? E essa atitude que está sendo tomada é por causa disso? Não. A negativa eu respeito, desde que ela não tivesse sido da forma conduzida pelo presidente. O presidente, em todos os momentos, não cumpriu com a palavra dele e tentou levar vantagem em todos os sentidos. Então, isso eu acho que um cara que quer administrar uma entidade que nem o Vitória não poderia ser assim. Já estamos cansados do ex-presidente, vai vir um do mesmo nível. Então, é por isso que o clube está nessa situação. Então, a gente respeita, porque não é obrigado. Está fazendo-se um péssimo negócio para o clube, como foi feito historicamente sempre. Te dou alguns casos aqui. O José Wellison, o Ramon, o Ronaldo, o Marquinhos, foram todos jogadores que tiveram inúmeras ofertas. O Vitória não aceitou as ofertas e esses jogadores saíram tudo livre do clube. Então, acho que o clube não tem saúde financeira para estar recusando proposta desse nível, ainda mais um jogador que, se ficar aí e jogar na Série C, no final do ano não tem valor nenhum, porque Série C não existe nem mercado. Série C, a maioria dos jogadores da Série C que são contratados, 95%, são jogadores livres. Então não existe nem valor de mercado. Então, o que ele está fazendo com a entidade, para mim, na parte técnica que eu estou dizendo, é um absurdo, mas a gente respeita. Agora, o que ele não pode é conduzir a negociação e achar que ele é mais inteligente que os outros, para não falar outro nome. André Marinho, boa tarde. Recentemente viralizou por aqui uma entrevista tua falando a respeito de David, que está no Fortaleza, que teria negociado com o Bahia e tal, e que a gestão não cumpriu. Hoje, outro problema aqui que a gente está vendo, também de gestão, que é agora do lado do Vitória. Essas gestões, a gente pode falar assim, André, do futebol baiano hoje, dos dois principais times do futebol baiano hoje, ela faz com que o André Cury se afaste aos poucos desses dois principais times em termos de negociações de atletas? Não, por enquanto a verdade é que o futebol hoje, enquanto o Fortaleza, o Ceará, que tem condutas totalmente ao contrário do Vitória e do Bahia, estão crescendo, estão com credibilidade. Um time disputa a Libertadores, o outro a Sul-Americana. Inclusive no Fortaleza nós temos 10 jogadores lá, ajudamos muito o presidente Marcelo. No Ceará também temos os principais jogadores. Agora, infelizmente, é o reflexo do futebol baiano, né? É o que está vivendo o futebol baiano. Infelizmente, é a gestão que está transformando o futebol baiano, porque aí é um celeiro de jogador. Eu mesmo tenho um caso em Salvador, adoro Salvador, tem um celeiro enorme de jogador de futebol, tem uma quantidade de talento aí na Bahia imensurável. Agora, com essa conduta fica difícil. Eu mesmo não quero negócio com o Vitória. Enquanto esse senhor tiver aí, esse Fábio, eu tô fora. Porque um cara que não pensa nem no menino, o menino precisa, muda a vida dele, muda a vida da família dele. Todo mundo sabe no Vitória a vida que o menino tem, porque ele está lá há 10 anos. Eles não estão nem aí para isso. E agora você me dizer, não, mas pô, você quer levar o jogador grátis, você quer levar o jogador por um preço que não é o preço de mercado. Não. O preço que está se pagando no David é fora do mercado para cima, não para baixo. Eu queria, se você me permitir, Juliana, eu queria chamar a atenção aqui, porque isso aí, gente, é grave. O empresário do jogador, eu fiz uma pergunta, ele respondeu autenticamente. Preste atenção, porque uma coisa simples e talvez até uma birra pode levar à perda de todo o patrimônio. Ele acabou de dizer aí que por causa desse descumprimento de contrato, o Vitória pode perder o jogador. Ele está entrando na justiça ainda hoje, ainda semana, já sexta-feira, então ainda hoje, e logo, logo pode ter desdobramentos ruins, péssimos, horrendos para o Vitória. É isso mesmo, André Cury? Desculpa, eu não reparei que hoje era sexta-feira, mas vai entrar na justiça nos próximos dias.
pedindo exibição de documento. A gente tem um documento aqui que nós vamos mandar para vocês aí, inclusive, confeccionado pelo Vitória, na qual dá os 10% para o jogador. Foram recolher a assinatura do jogador, o seu Manuel foi recolher a assinatura do jogador no hotel, recolheu a do jogador e nunca devolveu assinado por ele. Então isso para mim tem outra palavra. Isso para mim tem outra palavra. Então a gente não está cobrando nada a mais do que o direito do atleta. O atleta quer o direito dele, tem o direito e vamos brigar por ele. André, essa informação que você trouxe agora é muito importante porque a gente estava até com essa dúvida. Então, o jogador não chegou a pegar a sua via do contrato. Você, por exemplo, não teve acesso a esse contrato depois que ele foi assinado, né? O contrato foi assinado no hotel com o seu Manuel, com o Manuel Tanajura. Eu acho que é Tanajura o sobrenome dele. É Manequinha. Maneca foi ao... E ele podia entrar no ar também, o Maneca, e falar. Porque repetiu o que ele falou na minha frente com o presidente na linha. Porque o presidente vem publicamente faltar com a verdade. Porque ele sabe a verdade e ele omite a verdade. Ah, não sei, não tem nada assinado. Aí é muito fácil jogar para a torcida. Ele está lá para ser gestor do clube, não para fazer confusão. Então, o Maneca trouxe o contrato, o jogador assinou. O contrato foi confeccionado pelo Vitória, com o escudo do clube, etc. Assinou, eles ficaram de assinar e mandar de volta e nunca os mandaram. Ô André, eu queria agradecer pela sua participação, viu? E só para a gente finalizar essa entrevista, o posicionamento de vocês que gerem a carreira do David é que enquanto isso não for resolvido, o atleta não vai voltar a treinar e vocês estão entrando na justiça para que ele fique livre no mercado, não é isso? Por enquanto, infelizmente, o posicionamento é esse. A gente gostaria de estar tratando em altíssimo nível com o Vitória, mas infelizmente o presidente atuou de uma forma aí, mudando a palavra dele por diversas vezes. Eu nunca mudo minha palavra. Minha palavra é uma só. Eu falei, eu vou cumprir. Ele, infelizmente, não cumpre a dele em nenhum dos sentidos. Tá aí, André Cury, empresário do David. André, obrigada pela sua participação no Jogo Aberto. E a gente torce muito para que tudo se resolva da melhor forma possível para todas as partes, viu? Para a gente, só para terminar, está aberto aqui, eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem convidar o presidente e o Maneca para a gente conversar nós três e para refletir a conversa que nós tivemos há 2 dias atrás, eu estou à disposição. Certo, André. Obrigada. A gente está tentando contato com o Vitória, né? Já falamos com a assessoria, com o presidente. E se a gente conseguir falar com eles, a qualquer momento, vamos colocar aqui. E qualquer coisa, a gente retorna a ligação para você, viu? Obrigada. E o jogador também está disposto a vir para explicar todo o fato ocorrido. Tá ótimo. Obrigada, André Cury, empresário do David. Falou a versão dele, né? Ele é muito firme nas suas declarações e ele fala com convicção. A gente, daqui a pouquinho, vai conversar ao vivo com o Fábio Mota. Convicção e com nomes. Isso. Para não dizer que, falei com alguém do clube e tal. Não, ele deu nomes. Inclusive, quando ele falava aí, Marinho, eu perguntei aqui para a Manequinha, né? Manequinha, você está assistindo um programa, você está ouvindo o que o André Cury está dizendo, isso aqui. Ele ouviu, leu a primeira vez ele falou, na segunda não respondeu mais. Não sei se por orientação, está consultando o Fábio Mota. Mas o fato é que ele foi citado e talvez seja a pessoa mais importante, porque ele tratou, ele pegou os documentos. Administrativamente passou tudo por ele. E olha, gente, repito, antes de chegar aqui no programa no ar, eu estava conversando em off com a Juliana, eu falei, Juliana, isso é grave, o Vitória pode perder o jogador. Olha a bronca aí. É uma bomba explodindo no Vitória. Eu acho que o Fábio Mota está protegendo o Vitória. Claro, tem que proteger o patrimônio dele, mas tem que ter muito cuidado, porque se realmente terminar não aceitando pagar esses 10% e ele tendo provas desses documentos, o Vitória pode terminar perdendo tudo. E é o momento que não dá para perder absolutamente nada. Olha só, a gente conseguiu contato com o presidente do Vitória, Fábio Mota. Ele vai entrar ao vivo agora. Primeiro, Fábio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jogo Aberto. A gente acabou de conversar com o André Cury, empresário do David. O posicionamento dele é que, enquanto o atleta não tiver os 10% que ele diz que o jogador tem direito, o atleta não vai voltar a treinar e que ele está entrando na justiça para que o David fique livre no mercado. Fábio Mota, fala a versão do clube aí sobre essa história toda, né, que está preocupando o torcedor. Boa tarde para os espectadores. Nós temos um contrato esse que foi assinado pelo empresário do jogador, pelo jogador e pelo Esporte Clube Vitória, pelo presidente que lá estava. Os 3 assinaram o contrato e nesse contrato não existe o 10%.
Então, a não ser que ele não pode alegar que não leram o contrato. Será que ele não leu o contrato? Ou esse 10% apareceu depois? Eu já vi até um áudio do ex-presidente dizendo que realmente deu 10%. Mas no contrato que está lá, assinado pelo Esporte Clube Vitória, assinado pelo empresário e pelo jogador, não existe o 10% para o jogador. Então, o Vitória não pode comercializar o 10% do jogador e passar para o jogador, porque não existe. O Vitória tem 83% do passe do jogador, o que está no contrato lá, que lá eu encontrei, é que 17% não é do Vitória e 83% é do Vitória. Então, o Vitória não tem como passar os 10% para o jogador, porque não está escrito, o que não está escrito não vale. O André Cury alegou aqui que o contrato foi levado para o jogador no hotel, que ele assinou e que depois não teve a sua via, que o próprio empresário não teve acesso, enfim, e bate o pé firme que está entrando na justiça. O clube vai fazer o quê em relação a isso, presidente? É um direito que ele tem de estar na justiça. A justiça foi feita para dirimir conflito. O Vitória está rigorosamente em dias com o David. Inclusive está adiantado, porque o Vitória pagou o salário dia 18 do mês inteiro, que era para pagar dia 5. O Vitória está adiantado, pagou o 13º, pagou o salário, o FGTS em dia. Aí resta ele para a justiça tentar, e a justiça é feita para dirimir conflito. Justiça não é para se ter medo, não. Justiça é para dizer para quem está certo e quem está errado. Nós estamos seguros do que estamos fazendo, certo? O contrato que existe lá no Esporte Clube Vitória está lá, para quem quiser ver, está assinado pelo empresário do jogador em todas as vias, rubricado e assinado em todas as vias pelo ex-presidente, assinado em todas as vias pelo jogador. Não existe esses 10%. Então, como é que o Vitória vai simplesmente abrir mão dos 10% por uma pressão, por um monte de entrevista que ele está dando, porque simplesmente ele disse que teve a negociação que teve 10%. Eu não estava lá, eu estou no clube há 80 dias e eu preciso examinar o contrato. E o que lá está, não existe o 10% para o jogador. Ok, Fábio, boa tarde. Emílio que está falando aqui, Fábio, eu acho até que se está certo, tem que proteger o patrimônio do Vitória, não pode fazer nada assodadamente. Agora, o que André disse aqui, para toda a Bahia, para Sergipe, para todos que estão ouvindo a Band, o Jogo Aberto nesse momento, é que toda essa documentação citou nomes, teria passado por Manequinha, troca de e-mails, fax, confirmando, e que isso teria chegado até a diretoria do Vitória, e que por erro humano isso não foi colocado no contrato. Você chegou a ver, a conversar com o Manequinha sobre isso? O Emílio, tudo isso cai por terra, porque ele assinou o contrato. Ele não leu na hora de assinar o contrato, ele vai dizer o quê? Que ele assinou sem ler? O contrato está assinado lá. Não estou discutindo que teve negociação, eu não estava lá, eu não era o presidente do clube. Não estou discutindo que teve negociação, que teve troca de e-mail, que teve o WhatsApp, pode ter tido o que for, mas isso tinha que constar no contrato. O que vale para o clube é o contrato, e o contrato está lá assinado por ele em todas as partes, assinado por Daniel, que eu acho que é o sócio dele lá, que está lá assinado, que era empresário do jogador, que está assinado pelo jogador e pelo clube, não existe os 10%. Acabou. Se ele me apresentar assinado onde tem isso, a história até agora não. Não tem. Eu tenho que acreditar nos funcionários que lá estão no clube, que, como a gente chama, o cartório do clube que entrega o contrato. E o contrato que o cartório me entregou é esse aí. Não existe 10%. Então, de fato, pode até existir essa parte paralela aí. Agora, você está se apegando justamente no contrato. Olha, aconteceu tudo isso, vocês conversaram, acertaram, mas não puseram no contrato. E se ele assinou o contrato, deu aquiescência, chancelou, carimbou, botou o dedão digital, que está valendo um contrato. Então, Vitória está certo que não vai mudar a sua posição e vai ser isso aí até o final, né, Fábio? Eu não estou me apegando, eu estou me apegando na lei. O contrato é vontade das partes. As partes convencionaram no contrato que lá está escrito. E nesse convencionamento das partes não tem escrito que deve ter 10%. Está claro lá, assinado, registrado em cartório e tudo mais. Ô, presidente... Então, eu não estou inventando, eu estou dizendo que o contrato que o Esporte Clube Vitória tem com o jogador dele, de renovação do contrato, assinado pelo empresário do jogador, não disciplina esses 10%. E eu tenho que me ater, não é me ater não, o contrato é tudo, o contrato é a base de tudo. O contrato é a base da relação jurídica, o contrato é a base da negociação, e o que vale é o contrato. Quem não está no contrato não tem efeito, não tem validade. Isso é coisa simples. A imagem aí no ar, né? Esse documento foi enviado por quem, Fábio? Pelo André Cury, né? Ele tem aqui um papel que pode ser do Vitória, porque você está por telefone com a gente, então você não tem essa
essa Pode, imagem. Veja se esse contrato... Mas só tem a assinatura do David aqui, né? Então pronto, acabou. O contrato que eu tenho tem a assinatura dele. Tem a assinatura dele, do David e do Vitória. É o que vale, é o que está no clube, nos anais e no arquivo do clube. Datado em 29 de abril de 2020. Essa polêmica. O Vitória não vai vender o David nessas condições. Essa decisão já Eu tá fiz tomada. até essa pergunta a ele, viu, Essa Fábio? decisão já Só está questão tomada. também, O Ju. Vitória não vai vender o David nessas condições. O Vitória já tomou essa decisão. Eu não sei por que esse desespero, essa revolta. O Vitória tem um direito de escolher se vai vender ou não vai vender. Nós analisamos, além disso tudo, a proposta é baixa, só ia sobrar 3 milhões e 600 para o Vitória. Mesmo assim, pago 1 milhão e 800 agora e 1 milhão e 800 só lá em janeiro. Se o Vitória quisesse antecipar para junho, teria que pagar juros. Não é porque o Vitória está em condição financeira difícil que vai sair por aí fazendo queima de estoque. Por esse valor, o Vitória não vende, acabou, está decidido, está resolvido. E eu, sinceramente, em relação a isso, eu concordo em gênero, número e grau. E eu fiz essa pergunta ao empresário do jogador, se essa atitude que está sendo tomada é pela negativa da negociação, né? Porque foi exatamente depois do não que o Vitória deu ao Metalista que veio, ele disse que não. Está sendo tomada por isso, sim. A atitude está sendo tomada por isso, porque ele queria vender, pensando nele, que ele é empresário, ele vive disso, eu tenho que pensar no Vitória. Certo? Ele está cuidando dos interesses dele, eu estou cuidando dos interesses do Vitória. É evidente que depois que nós dissemos que não aceitaríamos essa proposta, que achamos baixa, certo? Que não tem proposta de 8 milhões, isso é uma falácia, a proposta é de 6 milhões, só que o Vitória, como eles queriam, se o Vitória for dar o que não está no contrato, 10% a deles, for pagar 10% de comissão, o Vitória perde 37% disso, sobrou 63%, 60% de 6 milhões dá 3 milhões e 600, 3 milhões e 600 dividido por 2 dá 1 milhão e 800, e recebendo 1 milhão e 800 agora, e se quiser receber 1 milhão e 800 em junho, teria que pagar juro para receber, que ficava menor ainda. Então, essa proposta, ela não é vantajosa, e o Vitória já decidiu que por isso não vende, acabou, está resolvido o problema. Não tem polêmica, o Vitória não vende, acabou. Agora... Só completar, Emílio, rapidinho, presidente, boa tarde, Marinho Júnior. O André Cury até falou agora há pouco que, se fosse necessário, que sentaria com o senhor, com o Manequinha também, e que o Manequinha teria dito ao senhor... Não, eu não sento mais com ele. Minha conversa com ele agora, ele vá para a justiça, ele não tem o direito dele, ele vá para a justiça e dê entrada. Estamos prontos para ir para a justiça com ele. Não tenho mais conversa com esse rapaz, não tenho. Ele desrespeitou o Vitória, eu não aceito mais conversar com ele. Acabou. Pronto. Fábio Mota. Nem precisa completar, né? Agora, ô Fábio, eu queria só fazer uma perguntinha para você, ficou aqui a dúvida na minha cabeça. No caso do jogador, o jogador tem contrato com o Vitória, tem mais um ano de contrato a cumprir. Ele tem contrato até 2025, é jogador do clube, está com salário antecipado, nem dia é antecipado, está com FGTS pago, certo? E o jogador tem que cumprir o contrato dele.